como muitos falam aqui, eu nasci no lar evangélico, eu sou um cristão. Não é um cristão. Para ser um cristão, precisa nascer de novo. E para nascer de novo, irmãos, é necessariamente que nós tenhamos uma experiência com Cristo e a cruz. Sem essa experiência, nós somos simplesmente evangélicos, crentes. Evangélicos vazios do evangelho e crentes sem novo nascimento. Mas como que isso funciona? Normalmente nós temos muita confiança na pessoa que está aqui atrás do púlpito, do pastor. Cuidado com o pastor, cuidado comigo também. Irmãos, as pessoas, elas são induzidas a acreditar que por elas serem batizadas, aceitar Jesus, ser batizadas, são filhos e filhas de Deus. Isso não é verdade na palavra. A palavra de Deus, ela é muito séria, porque Deus é sério. E Jesus disse para aquele que era mestre em Israel, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Ele fala ver é o novo nascimento. Aqui é muito genérico, mas em João 3,5 a Bíblia diz assim: quem não nascer, quem é qualquer pessoa, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água, na Bíblia ali, no caso, é uma figura da palavra. Vocês se lembram de Tiago 1,18 que diz assim: pois segundo o seu querer, querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Fomos gerados pela palavra. Jesus disse que pela palavra nós estamos limpos. A palavra, ela é aspergida em nós, e essa palavra, quando penetra em nós, ela tem o poder de purificar as nossas almas. É uma obediência à palavra. Queridos, a nossa vida cristã, ela não vai avançar no Senhor se não houver novo nascimento. Sem novo nascimento, o cristianismo, entre aspas, pode funcionar, mas sempre nas emoções, na força da carne, em movimentos que são confusos, em nome de Deus e a Deus, e as pessoas ficam emocionadas, arrepiadas, sentindo a presença de Deus. Tem nada de novo nascimento, irmãos. E nós temos acompanhado muitas pessoas que são crentes muitos e muitos anos, que se morrer vai para o inferno. Quando a gente pergunta sobre a coisa que é mais simples, você tem certeza da tua salvação? Se você falecer hoje, para onde irá a tua alma? A resposta tem sido, infelizmente, irmãos, negativa. Então isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Hoje vamos analisar um ponto aqui muito interessante sobre a pessoa de Cristo, a humilhação dele. Vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 7 e 8, depois vamos ler alguns outros aqui também, para aquilo que o Pai deseja comunicar conosco nessa oportunidade. A palavra, ela diz assim, versículo, eu vou ler o 5, 6, o 7 e 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, sentimento, no original, ela é pensamento. Então, uma leitura adequada, não sei se alguma Bíblia tem pensamentos, mas uma leitura adequada é: tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bendito o Espírito, teu ministério ele é extraordinário. Venha trazer a revelação da pessoa e a obra de Cristo mais uma vez aos nossos corações. Esteja, Pai, nos dando aquilo que tu desejas.
fazer em cada um de nós. Primeiro, o Senhor precisa de falar conosco e que a Tua palavra, Pai, possa ser retida em nossos corações, para que ela seja avivada, para que ela encontre uma eficácia de perfurar os nossos corações. Pai Santo, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra nessa noite e faze-nos de nós frutíferos. Cuida deste ambiente, abençoa, Pai, os nossos corações, prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra com alegria, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, que inspirou todas essas verdades. Que luz sejam lançadas sobre as nossas mentes, que muitas vezes estão obtusas, ou talvez em trevas. Pai, que Teu Espírito, Pai, nos dê sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Em nome dEle nós oramos. Amém. Irmãos, quando Cristo, Ele se encarnou, Ele não se tornou e não poderia se tornar, sem sombra de dúvida, menos Deus. Ele sempre foi um com o Pai. João 1,18 vai dizer que o Filho eterno que está no seio do Pai. Claro que Ele era Deus, é Deus, e na encarnação nunca deixou de ser Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Algo foi acrescentado na pessoa de Cristo, uma natureza humana. Tem muita gente que racha fio de cabelo. Será que a natureza de Cristo humana, ela foi feita do pó da terra? Uma coisa eu posso lhe dizer, ela veio do alto. E Ele não tinha pecado. A nossa natureza humana, ela foi constituída essencialmente de humus, de argila, de barro, do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra, fez aquele boneco e soprou nas suas narinas o fôlego das vidas. Ele se tornou uma alma vivente. Adão não tinha pecado, ele nasceu sem pecado, ele era um homem inocente. Mas Adão, no seu estado de inocência, ele precisava de nascer de novo? Precisava. Por quê? Mas ele era inocente, ele não tinha pecado. Mas, irmãos, qual que era o projeto de Deus para o homem? É que o homem seria o recipiente ou receptáculo da vida de Deus. E Adão não tinha a vida de Deus. Adão tinha o sopro das vidas, diz lá o hebraico. Soprou nas suas narinas, ali é o sopro das vidas, sopro de vida. Então, Adão, ele precisava, para ter a vida zoe de Deus no seu interior, comer do fruto da árvore da vida. Mas ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e se tornou um pecador. E por causa do pecado de Adão, toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. E aí então Deus, graças ao Senhor, por misericórdia dele, Ele trouxe a lei para o ser humano, já apontando, depois que Adão pecou, não demorou nem 24 horas, Deus já havia providenciado um meio de salvação, falando ali para a serpente, que o filho da mulher lhe feriria a cabeça da serpente, e ela feriria o calcanhar dele, que ele iria para a cruz. Interessante, irmãos, que a lei vem mostrar a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. Por quê? O apóstolo Paulo vai responder isso em Romanos capítulo 7. A lei é espiritual, a lei é santa, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então não tem como nós cumprirmos a lei de Deus, nem a palavra de Deus,
Para isso que Ele colocou em nós, quando nascemos de novo, o Seu Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito de habitação, de testemunho, de liderança, é o Espírito que nos habilita a cumprir tudo pelo Pai. Interessante, irmãos, isto, muito interessante mesmo. Agora, quando Jesus ele se fez carne, Ele veio para trazer Deus até nós. Quando Jesus se fez homem, nenhuma parte da divindade foi subtraída, e nem pode ser. Jesus não pode, Cristo não pode deixar de ser Deus. Deus é Deus. O que aconteceu na encarnação então? Porque Deus queria uma pessoa que respondesse aos seus propósitos. Irmãos, e vocês sabem que quando o Senhor Jesus Cristo se esvaziou, como está aqui no texto que nós lemos aqui, versículo 7, 2:7, antes a si mesmo se esvaziou. A tradução grega aqui, mais conhecida, tem aquela antiga que é a gnosis, e essa atual é a keno, uma tradução grega aqui para esvaziou, que a partir disso surgiu aquela ideia de que a encarnação de Jesus foi essencialmente uma ideia, foi um autoesvaziamento. Nem o Pai obrigou o Filho a se tornar carne. Não foi algo compulsório, foi algo voluntário, foi algo maravilhoso. Então, isso nos revela que a ação de Jesus em se esvaziar foi uma decisão voluntária e intencional. Ele quis intencionalmente se fazer carne, porque Ele quis fazer a vontade do Pai. Aquele texto muito conhecido nosso de Isaías 6:8, quando diz ali a palavra que depois que a iniquidade de Isaías foi removido, Isaías estava prefigurando Cristo ali. Então Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Claro que Isaías respondeu naquela alegria pelo fato da sua iniquidade ser tirada, ser removida. Ele se sentiu totalmente puro, totalmente purificado, totalmente habilitado, totalmente capaz. O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, queridos irmãos, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, como está relatado lá em João capítulo 4, 34, Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nos Salmos 40, nos versículos 6 até 8, diz assim: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Jesus, Ele quis fazer a vontade do Pai. Mas o que é interessante, você nunca fez essa pergunta: por que Deus criou todas as coisas e criou o homem? Para quem que Ele criou? Para o Filho. O Filho, o Senhor Jesus, era o amado do Pai. O Pai ama o Filho. Imagina que amor que é este. E se você quiser se alegrar, isso é tremendo, irmão. Se você ler João capítulo 17, você vai descobrir ali que Jesus, orando ao Pai, Ele disse assim: assim como tu me amaste, tu os amaste. Na mesma medida, na mesma proporção, porque Deus é amor, e quando Ele ama, é um amor que não faz acepção de pessoas. Deus amou. Então, este mesmo amor com que o Pai ama o seu Filho Jesus, agora o Pai também ama os seus filhos. O Pai já amava seus filhos em Cristo Jesus, mas o Filho ama tanto a igreja que
Ele orou até pela unidade, Ele orou à igreja, Ele orou ao Pai, para que o Pai amássemos a nós, a sua noiva, como amou a Ele. Você tem dúvida, irmãos, de que você é um amado pelo Pai? E este amor de Deus traz para o nosso coração uma segurança tremenda. O amor lança fora todo medo. É um amor que a gente não consegue compreender. O amor de Cristo por nós excede toda a compreensão humana, excede, não dá para nós mensurarmos, se excede. É algo maravilhoso. Então, o Pai criou todas as coisas para o Filho, porque quando a gente ama alguém, a gente quer dar presente para aquela pessoa. Isso está escrito lá em Romanos 11, versículo 36, vocês se lembram? Porque para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Então Deus criou tudo para o Filho, foi para o Filho, para Ele. Isso é tremendo, é maravilhoso. Agora, queridos, a igreja de Cristo, ela crê sem sombra de dúvida na união hipostática. Essa palavra união hipostática significa que nós cremos que Jesus Cristo, Ele é 100% Deus e 100% homem. Esse é um dos credos que surgiu muitos séculos atrás, o credo de Calcedônia. Se você gosta de estudar teologia sistemática e verificar sobre isso, você vai descobrir esse conhecimento que veio lá das confissões dos calcedônios. Eles então criam nesta união hipostática, que Jesus tem duas naturezas, ou seja, a união que vai descrever como Filho de Deus, Jesus Cristo tomou para si a natureza humana, ao mesmo tempo permanece 100% Deus. Jesus sempre foi Deus. Mas onde nós vamos encontrar isso, que Jesus sempre foi Deus? Lembra de João capítulo 8, versículo 58? Discutindo ali com os judeus, o que ele disse para os judeus? Os judeus dizem para Jesus assim: tu não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Aí em João 8,58, Jesus vai dizer o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que tremendo, irmãos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Ele é um com o Pai. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ele também disse, irmãos, isso para Filipe, quando Filipe disse uma coisa muito interessante. Às vezes nós não atentamos para aquela palavra. Lembra que Filipe disse lá para o Senhor Jesus em João 10, versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Lembra? Por que o Espírito Santo colocou essa fala, essa pergunta de Filipe? Qual que era a carência de Filipe? Pai. O Pai nos basta. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, claro que Jesus viveu uma vida de absoluta dependência do Pai. Ele veio para trazer toda a vontade do Pai, fazer toda a vontade do Pai, para expressar o Pai. Ele trouxe o Pai até nós e depois nos levou para o Pai em realidade espiritual. Isso hoje é pela fé. Mas, irmãos, você não anseia por um maranata verdadeiro, saber que a tua vida está escondida com Cristo em Deus? Por que ele está escondido com Cristo em Deus? Porque você já morreu com Cristo na cruz, teu pecado foi tirado, crucificado e morto, mas nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição, e nós estamos pela fé, assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, para nós tudo se fez novo, mas não podemos nos esquecer que a nossa maior carência é de Pai. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E que Jesus respondeu para Filipe, João 10, versículo 9, ele disse assim: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai.
Porque eu e o Pai nós somos um. Entende, irmãos? Que lindo você ver a expressão do Pai na pessoa de Cristo. Então, por isso que Deus hoje vai tratar só com duas pessoas: Adão em Cristo. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Quem está em Adão morre e vai para o inferno. Quem está em Cristo, não é que ele vai para o céu, ele já está escondido ali com Cristo em Deus, nos lugares celestiais. Porque, texto lindo, a gente não aprecia esses versículos que diz assim, Efésios 2,6: olha a posição que fomos colocados e juntamente com Ele nos ressuscitou. Agora tem um detalhe que é importantíssimo, irmãos: nós não podemos ser ressuscitados juntamente com Cristo se não tivermos uma morte igual a de Cristo. Romanos 6,5 ele disse assim: porque se fomos unidos ou plantados na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, para termos a ressurreição juntamente com Cristo, temos que crer que fomos ou tivemos uma morte igual a de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não morreu sozinho, você estava lá, porque a Bíblia diz que você estava lá. E a única maneira de nós sermos perdoados do nosso pecado não é você ficar pedindo perdão para Deus. Deus não vai te perdoar nunca, porque Ele já te perdoou. Lembra de Efésios 4,32? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hebreus 8,12 fala que dos vossos pecados não me lembro mais. Então nosso pecado com Deus não é por nós pedir perdão dos nossos pecados. A palavra fala em 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados. O que é confessar pecados, irmãos? A palavra ali significa concordar com Deus, é o grego. Concordar com Ele. Mas em que sentido? Os nossos pecados. Claro, eu nasci pecador. Os Salmos 51, versículo 5 diz assim: eu nasci na iniquidade. Não é iniquidades. Iniquidade, maldade, pecado, transgressão é a mesma coisa para pecado. Então, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando uma mulher muito bem casada, ela concebe, ela já concebeu um pecador, um mentiroso, uma criança possessiva, uma criança egoísta, assim como nós somos. Temos uma tendência muito grande de sermos possessivos, por isso que Ele tem que tratar com a nossa alma dia a dia, levar a cruz, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, porque o que tem que manifestar em nós é a vida de Cristo, não nós. Então, é crer que você já foi perdoado, porque a obra já foi feita. Essa obra foi feita desde a fundação do mundo. Então, Isaías 22,14 está escrito assim: certamente, mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada ou expiada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Cristo morreu, mas a Bíblia diz que Ele nos atraiu no seu corpo santo lá naquela cruz. A Bíblia diz que nós somos co-crucificados juntamente com Ele. Irmãos, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos com o Senhor. Aquele que está morto e justificado está do pecado. 2 Timóteo 2,11 diz assim: se, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, cremos que também com Ele viveremos. Se não cremos que morremos com Ele, não vai viver com Ele, não tem possibilidade. Mas Cristo fez uma obra maravilhosa e tremenda, irmãos. Queridos irmãos, Jesus, Ele
desceu até a morte, e morte de cruz. Vocês acham que tinham mais? Se tivesse uma possibilidade dele se rebaixar mais, ele teria ido. Agora aqui tem um detalhe muito importante, irmãos. Guarde bem isso aqui que é fundamental, irmãos, questão de consideração para o nosso coração. Porque, irmãos, segundo esse texto aqui de Filipenses, podemos entender que quanto mais baixo ele se rebaixa para nos salvar, mais alto eu e você devemos elevá-lo, em adoração, em obediência a Ele. Porque, irmãos, uma coisa que é intrigante para o nosso coração, aquele texto me deixa eu tão intrigado, Hebreus 5, versículo 8, que diz assim, que Jesus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Você acha que Deus deve obediência a alguém? A ninguém. Agora então me escute, preste bem atenção. Jesus, ele se humilhou para se tornar obediente. Mas como que isso funciona? Isso foi algo que Jesus, somente ele pôde experimentar ao descer do trono da glória e se tornar como um de nós. Porque você acha hoje que Cristo está assente entronizado, ele obedece a alguém que da face da terra? Não, ele é rei. Ele é rei supremo, ele é rei soberano. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, até do piolho de galinha, que tem vida. É o Deus que se preocupa com o fio de cabelo da sua cabeça. É o Deus que ama seus filhos. Agora, irmãos, quando Deus se assenta na glória celestial, não há ninguém a quem Ele obedeça aqui na terra. Você vê como que esses grandes aí, líderes, levanta, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai fazer, vai fazer se Ele quiser. Lembra, deixa eu citar de novo o texto de Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, não o querer do homem. Quando é que você quis ser salvo? Fala para mim. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso não partiu de nós, partiu do Senhor. Ele quis que você fosse salvo. Você estava espiritualmente morto, tinha condições, nós não tínhamos condições de dizer, Senhor, me salva. Não. Ele providenciou um meio da palavra para você ouvir o evangelho genuíno, crer e ser salvo. Porque a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo se fez carne, é Ele, a palavra se tornando carne, se tornando homem. E a palavra dele, irmãos, o que gera em nós? Lembra lá de João capítulo 6? Diz assim, ele disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Como assim que a palavra dele é vida e é espírito e vida? Porque ele é a palavra. Ele é todo revestido de glória, de majestade, de poder. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra, para Jesus. Então, lembra daquele texto de Hebreus 4:12? A gente pensa assim que é simplesmente a palavra dele. Não, pensa naquele versículo lá como é ele. Porque a palavra diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus é viva? Porque Cristo é vivo. E o que pode nos dar vida é Ele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não podemos produzir vida em nós mesmos, ainda que o pecador que vai para o inferno, porque não nasceu de novo, ele tem o sopro de Deus nas suas narinas. E esse sopro ele vai, é igual uma bexiga, enche a bexiga e está cheia de vento, de vida. Mas aí ela vai murchando. Assim é a nossa vida, que Tiago fala, que a vossa vida é como um sopro, é exatamente como um sopro. Entende, irmãos? Mas
Agora, preste atenção, Jesus ele teve que deixar a glória celestial e ser encontrado na forma humana para tornar obediente. Agora, aquele versículo de Hebreus 5,8 é muito interessante, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele de fato sofreu. Queridos, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais, porque o nosso Cristo, ele veio até nós, ele desceu, e a gente vê todo o Antigo Testamento, todas as revelações que o Pai nos dá para nós, da pessoa de Cristo. Quando, por exemplo, aquele texto lá, vocês querem abrir comigo, por favor, lá em Êxodo, capítulo 3, irmãos, eu acho esse texto aqui tão lindo, tão maravilhoso, que enche o nosso coração de alegria. Êxodo, capítulo 3, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Olha como é que estava o povo, versículo 7, diz assim a palavra, Êxodo 3, verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. A única pessoa que tem capacidade de ver a nossa aflição internamente é Deus. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que está muito aflita, nós não podemos dizer o seguinte: olha, eu conheço a tua aflição. Não conhecemos, irmãos, somente Deus. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, mundo, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores aqui é nagas, que eles eram duramente pressionados. Agora, que clamor que Deus ouviu? Se eles estavam sendo pressionados, nem orar eles oravam, mas era o clamor do mais profundo da alma deles. Deus escuta os gemidos do nosso coração sem sair uma palavra da nossa boca. E aí ele diz assim, no versículo, continua aqui, conheço-lhe o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento. Agora, por isso aqui diz para nós aqui, irmãos, a ideia é que Deus é um Deus que se compadece. É um Deus que veio ao nosso encontro. Por isso desci a fim de livrá-lo. Ele desceu, irmãos. Claro que aqui eram figuras, mas chegou um dia que o tempo de Deus enviar seu Filho se cumpriu, então o Verbo se fez carne, o Deus se encarnou e pisou nessa terra, e Ele veio para morrer numa cruz, porque Ele pensava em você, pensava em mim. Ele veio para tirar o meu e o seu pecado. Zacarias 3,9 fala que Ele tiraria a iniquidade dessa terra em um só dia, porque o pecado entrou em um só dia. Foi lá na cruz, quando Ele estendeu os seus braços, crucificado, vertendo sangue, quando chegou quase no tempo ali dele render seu espírito, talvez a última fala dele, ele fez aquele tremendo esforço, levantou a sua face e disse para o Pai: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Quando Jesus Cristo morreu, naquele momento, irmãos, Ele morreu às 3 horas da tarde. Quando Ele faleceu, rendeu o espírito, nós estávamos nele, irmãos, e nós morremos com Ele. Morremos para quê? Para o nosso pecado, para a nossa natureza adâmica que Satanás tinha inoculado dentro de nós. O salário do pecado é a morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso também a morte passou todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então Ele tirou o ferrão da morte de nós e nos trouxe vida para nós. Então, irmãos, o Filho de Deus não pode temer a morte física aqui, irmãos. Nós vamos, se Ele não voltar, nós vamos para a sepultura, mas sem o ferrão da morte. Nós vamos descer com a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo?
Em João 11:25, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. A morte física. A morte física, você sabe como é que Deus contempla a nossa morte física, irmãos? Abra no Salmo 116. Salmo 116, versículo 15. O versículo maravilhoso, irmãos. Que versículo lindo nós temos aqui. A palavra, ela traz esta preciosa informação. Olha só. Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é dos seus crentes, não é dos seus evangélicos, não. É dos seus santos. Essa palavra aqui, preciosa, o Espírito Santo teve o cuidado de colocá-la ela aqui no início. Preciosa, aqui nessa palavra preciosa está toda a obra de Cristo. Para que nós pudéssemos ser preciosos aos olhos do Pai, Cristo fez uma obra preciosa. O pacote aqui, preciosa, é tudo aquilo que Cristo aí fez. Então o Pai nos aceitou em Cristo. Então devemos considerar essa palavrinha aqui, preciosa. Precioso o sangue do Cordeiro, nós fomos comprados, preciosa aos olhos do Senhor. Então, irmão, Jesus, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele era humilde porque tomou a forma de um homem e não de uma criatura mais gloriosa como um anjo. Agora, irmãos, ele se humilhou porque nasceu em um lugar obscuro e oprimido. Logo, não demorou muito tempo, começou a perseguição querendo matá-lo. Ele foi humilde porque ele nasceu na pobreza, entre um grupo desprezado. Ele foi humilde porque nasceu como uma criança em vez de aparecer como um homem. E ele era humilde porque ele aprendeu de fato a praticar um ofício de carpinteiro. Interessante, olha que nome que foi dado para o Rei dos Reis, carpinteiro de Nazaré. Que coisa impressionante, irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele era humilde na submissão do Espírito Santo. Ele nunca fez algo da sua própria vontade, mas viveu uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Ele foi humilde quando se submeteu à cruz. Irmãos, a cruz naquela época, dos romanos, era uma vergonha. Para os judeus era uma maldição alguém morrer numa cruz. E o nosso Senhor Jesus foi para aquela cruz, tido como um criminoso. Irmãos, isso é humildade. Humildade na vergonha, na zombaria e na humilhação bíblica da sua morte também. Porque, irmãos, a morte para todo homem é uma desonra muito grande. Acaba com toda a perspectiva daquela pessoa. Morreu, acabou. Nós esperávamos tanto desse homem, mas ele morreu. E agora, o que vamos fazer? Não é assim? A morte não é algo humilhante, não é algo desonroso para nós. Mas graças a Deus, irmãos, que essa morte Jesus tragou na sua morte. Ele derrotou a sua morte. Ele acabou definitivamente com a sua morte. Agora, quando ele se fez carne, habitou entre nós, queridos, na expressão lá de Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, muito mais do que isso, depois que ele foi ascenso, ele veio para dentro de nós. Agora, hoje ele mora pela fé dentro de nós, porque ele nos ama tanto, porque é insuportável para ele viver ao nosso lado. Tem que ser dentro de nós. Que amor é este, irmãos? E ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer governar a nossa vida.
E nós somos tão duros, rejeitando o agir dele em nós. A gente fala assim: eu quero que Deus age na minha vida. Ele quer agir, mas encontra uma alma problemática, uma alma que de fato não obedece. Por isso que, irmãos, muitos dos filhos de Deus seriam, se fossem eles obedientes, não sofreriam tanto, porque Deus precisa treinar os seus filhos. E quando nós resistimos a Ele, nós vamos ficar esquentados. Quando nós resistimos a Ele, Ele vai operar a cruz, o Espírito, a palavra ou as circunstâncias para nos levar a cumprir a vontade dEle em nós, para que nós rendamos a nossa vontade à vontade dEle. Irmãos, enquanto a gente for petulante, pirrônico, teimoso com relação à vontade dEle na nossa vida, a gente vai sofrer muito. Quando nós nos rendemos a Ele, aí você se tornará uma pessoa feliz. A palavra fala em Provérbios: aquele que confia no Senhor é feliz. Sabe o que significa essa palavra confiar? Quando eu confio nele, eu entrego tudo a Ele, aos cuidados dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas se eu quero fazer, Deus Ele não vai fazer. Ele espera um pouquinho mais. Irmãos, aquele texto de Isaías 64, versículo 4, ele é tão lindo, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós não esperamos em Deus, irmãos. Eu também estou nessa escola. Tenho muita dificuldade em esperar em Deus. Eu sou muito imediatista. Difícil, irmãos. Então, Ele tem trabalhado e vai trabalhar, porque Ele começou uma boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Agora, quando nós nos rendemos a Ele, irmãos, aí Ele pode encontrar em nós uma pessoa que o responda aos seus propósitos. Aí é muito maravilhoso, é muito gostoso. Mas enquanto nós somos relutantes, irmãos, nós vamos sofrer, algo que nós não precisávamos sofrer. Nossa dificuldade é se render porque nós não confiamos. Quando nós conhecemos a Ele, nós vamos confiar nele. Abra comigo aqui nos Salmos mesmo, no Salmos 9. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Salmos 9, versículo 9 e 10. Que isso aqui é muito lindo, irmãos, que é muito precioso para cada um de nós. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, Salmo 9, verso 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Aqui é a pessoa dele. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Está vendo? Mas é para quem conhecem o teu nome. Conhecer o nome é conhecer a pessoa dele. E como é que a gente vai conhecer a ele? Intimidade. Aquelas orações de intimidade com ele. Aquele tempo de qualidade em leitura da palavra de Deus. Não apenas lendo, mas estudando a palavra de Deus. Em ti, pois confiam. E o Salmo 125, versículo 1, como é que ele começa dizendo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando eu confio, eu entrego tudo para Ele. E quando eu entrego tudo para Ele, Ele vai fazer, porque Ele diz que vai fazer. E Ele tudo fará. Como nós precisamos do operar da cruz diário, viver uma vida de cruz, de crucificado. A gente tem que bater nessa tecla: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, não mais eu, Cristo vive em mim. Eu tenho tido esse hábito agora de lembrar, em circunstâncias que eu acho que eu tenho direito, que eu acho que eu sei,
O Espírito já está soprando. Você quer, então eu vou lhe instruir, eu vou lhe ensinar e vou lhe aconselhar. É não mais eu, você está crucificado. Não mais eu, mas Cristo. Aí eu percebi que eu tenho muito de mim mesmo ainda. Renda-se, entrega, não só a tua vida, mas tudo ao Senhor. Está difícil, se começou a sentir peso, entrega e confia, e Ele tudo fará. Confiança é algo maravilhoso. Tudo isso, irmãos, Ele conquistou por nós, pela sua humilhação. Ele, quando Ele se fez carne, irmão, Ele era Deus. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Eu vou lá para a terra, mas eu vou ser. Não, Ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu os seus atributos. Ele abdicou dos seus atributos. É diferente. Ele não usou nenhum poder de Deus, que Ele era Deus, mas Ele entregou o Pai. E aí a gente vai ter na palavra, tudo que Jesus Cristo fez, era o Pai que fazia. Ele resumiu assim: as obras que eu faço, não a faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E quais foram essas obras? Visão ao cego, transformou água em vinho, curou paralítico, ressuscitou defunto. Quando é que foi que Jesus participou de um velório? Nenhum. Bastava ouvir a voz dele é poderosa, a voz do Pai nele. Tudo que Jesus Cristo disse nos evangelhos, Ele também resumiu dizendo o seguinte: as palavras que eu tenho dito a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim tem prescrito o que eu tenho de dizer. Uma vida entregue a Ele. Irmãos, isso não está distante de nós, porque Cristo é a nossa vida. Agora o Pai concedeu a Ele todo o poder para que Ele vivesse o cristianismo em nós, a sua vida em nós. Então nós podemos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno, real, pedigree celestial. Sangue divino está na nossa veia agora, irmãos, percorrendo o nosso coração. É como que se o Pai colocasse o seu ouvido em nosso peito para ouvir os batimentos cardíacos do seu Filho Jesus. Que coisa linda, irmãos. Por isso que, o último texto aqui é em Salmos 16, versículo 3. Por isso que então o salmista disse assim, Salmo de Davi: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Nós sabemos que o Pai tem prazer em nós por causa do Filho que habita em nós. O Filho que nos fez filhos. O Pai nos fez filhos no Filho. E nós somos co-herdeiros de Cristo e herdeiros do Pai. Então, irmãos, que Ele de fato revele essas verdades aos nossos corações, para que nós venhamos nos apossar cada dia mais delas, para que então Ele possa ganhar terreno em nosso coração, e a gente possa ganhar terreno nele. Eu sou do meu amado, Ele é meu. Eu sou do meu amado, Ele tem saudade de mim. Só isso. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, que alegria, Pai, poder contemplar a face do Senhor através da Tua palavra. Pai, faz frutificar a Tua palavra, Pai, em nossos corações. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida frutuosa, porque todos os frutos do Espírito estão em nós. Então nos ajude, com a ajuda do próprio Espírito, a exercitarmos todo ele. A Tua palavra também declara, Pai, sobre aquilo que Cristo fez, que Ele se humilhou. O Senhor também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, no mar, em todos os abismos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Coloca isso, plante isto em nossos corações, Pai. Nos leve guardados para os nossos lares,
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.